Olá, estamos aqui em mais um Quarta do Refrigério e eu tenho a certeza que vai abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família. E estamos aqui com esse casal maravilhoso, né, amor? Casal de amigos nossos, já de longas datas. Eu tenho a certeza que será mais uma bênção aqui. E qual é o Verdade, tema de é hoje, amor? importante destacar e agradecer, porque você tem acompanhado o nosso canal, tem curtido, você tem comentado, você tem compartilhado. A nossa gratidão por você estar sendo assim um mensageiro de tudo aquilo que nós estamos gravando aqui dos conteúdos no Quarto do Refrigério. Gratidão, viu? E o nosso objetivo aqui, né, amor, desse conteúdo, canal, enfim, Instagram também, YouTube, Instagram, é justamente trazer assuntos relevantes, né, que possa abençoar, melhorar, aperfeiçoar o relacionamento conjugal, Sim, né? sim. E hoje o assunto promete. É um assunto que pouco é falado, falta um pouquinho de coragem para tocar nesse assunto, mas um assunto que tem destruído muitos Sim. casamentos. Tem destruído muitos casamentos, está aí no top 5 nas crises conjugais, que é a pornografia. Como a pornografia tem destruído casamentos, na verdade, pastor e Rosângela? O Brasil é um país que mais consome o chamado filme adulto. Está aí no ranking dos países que mais consome e produz. Então, nessa produção, ela vem aumentando e o Brasil está aí investindo nessa prática. Até porque, pastor, é uma indústria, é um comércio de alta rentabilidade. E o que mais me causa tristeza é saber que alguns cristãos estão alimentando Sim. essa indústria que tem destruído vidas. Sim. Tem destruído famílias, tem destruído casamentos. Não existe casamento saudável onde a pornografia ela entra. Não existe. Mesmo que seja filmes pornôs caseiros, mesmo que seja assim, é só para apimentar ou melhorar o relacionamento. Com sinceridade, não melhora. Vai ser ladeira abaixo, só pior. Por quê, Rô? Olha só, primeiro, a pornografia, ela destrói o nosso cérebro. Sim. Tá? Ela é comparada a vício de entorpecentes e narcóticos, como, por exemplo, cocaína, heroína, porque ela trabalha dentro do sistema de recompensa e produz um nível de dopamina gigantesco. Sim. A dopamina é um neurotransmissor que ela propaga a felicidade, 2, né? Hormônios da felicidade. E aí, o que acontece com o cérebro? Quando você vê, por exemplo, assim, pornô. Eu tava vendo só mulher pelada. Aquilo produziu uma dopamina no cérebro. Só que aquela dopamina ela é muito gostosa, muito rápida. Aí você vai querer ver uma mulher pelada fazendo alguma coisa. Você vai querer ver um homem pelado fazendo alguma coisa. Para aumentar o nível de dopamina. Então, quanto mais você vê pornografia, mais você vai consumir pornografia. Vai ficando mais dependente. Exatamente. Né? Então, uma das piores coisas que a gente tem é exatamente isso. A pornografia ela causa dependência psicológica e emocional. E em tempos atuais, está assim disponível na palma da mão. Sim. Lá atrás já era disponível, mas não na palma da mão. A pessoa ia numa videolocadora, por exemplo, os mais antigos vão lembrar disso. Tinha um lugar lá escondido. Sim. Isso. E a pessoa olhava para um lado, olhava para o outro e entrava. Sim. Hoje não. Hoje está no acesso do celular e aí fica um sinal de alerta gigantesco para nós que somos pais também. Sim. Porque os nossos filhos podem estar tendo o acesso à pornografia e, em alguns momentos, numa erotização precoce, porque Também. tem o contato com a pornografia muito cedo. Eu tive uma paciente que ela tinha seus 9, 10 anos de idade aproximadamente, e ela foi usar o celular do pai. E no celular do pai tinha forte conteúdo pornográfico. Aquilo impactou tanto a cabeça daquela criança que ela desenvolveu transtornos mentais quando entrou na adolescência. Triste, né? Muito triste. E isso que eu ia perguntar aqui pro meu amigo Luiz, né, Luiz?
quais são os efeitos quando a pornografia entra na mente da pessoa, né? Como a Rosângela falou aqui, que ela se torna dependente, né? O que acontece com esse visual? O que acontece com essa pessoa? Porque é algo tudo tão obscuro, né? É algo que é tudo muito silencioso, sigiloso. A pessoa sabe que aquilo ali não é legal. Então é tudo muito guardado, tudo muito segredo. O que acontece com essa pessoa falando à luz da psicologia, Luiz? Até porque, por exemplo, até tá falando a questão, né, é tudo muito nas ocultas, né? Você não senta na sala da sua casa com a família toda reunida e vai ver um filme pornográfico. Não. É sempre nas escondidas. Ou na calada da noite, homens trocando contato de mulheres pela pornografia. Nos casos que eu estou atendendo, eu tenho alguns casos assim. E realmente acontece, isso tudo que vocês estão falando acontece. Tem que ser escondido, porque o filme adulto ele está também relacionado diretamente à masturbação. Então, você está falando, você não senta na sala da tua casa para assistir um filme adulto e vai se masturbar. Tem que estar escondido para você ter o teu prazer solitário. Eu tenho pacientes que simplesmente não querem mais ter relações com as suas esposas. Casais, então, não tem nenhum problema de casal ter relação sexual, mas os pacientes que eu tenho não querem mais. Não, olha, eu me satisfaço sozinho, com meu filme lá, tranquilo, não preciso me preocupar com mulher. Para que eu quero mulher? Olha ao ponto que chegou a dependência, a que ponto chegou o estrago que já foi feito nessa mente. Exato. Então, foi um ponto de suma importância que você trouxe. Então, para a pessoa ela chegar, né, nesse nível, né, de pornografia e tal, independência, então ela já teve alguns antecedentes que começa com a masturbação. Isso. Eu não sei se essa relação, o que seria o primeiro. Provavelmente a masturbação. Porque talvez comece na própria adolescência, às vezes, né? Porque às vezes começa através da curiosidade, como é o corpo do sexo oposto. Aí a gente está falando da masturbação, mas o filme ele já estimula para a masturbação. Então, é solitário, tem que estar escondido e já começa a maquinar momentos estratégicos. Então, eu vou para o banheiro e levo o meu telefone. A pessoa começa realmente a ficar assim, como alguém que tem uma dependência. Viciada. Ela fica querendo arrumar um jeito de suprir aquela sua necessidade, né? E que é uma dependência. É equiparado a qualquer tipo de droga Sim. que o indivíduo usa. Vamos deixar bem assim, o cigarro, por exemplo, que é uma droga autorizada. O camarada que vai fumar o cigarro, ele não fica sossegado quando não estiver fumando cigarro. É a mesma coisa. Eu preciso assistir, eu quero ver, e vai para um local onde fica escondido, ele fica sozinho e vai trazendo uma série de perturbações psíquicas. E, pastor, também o que acontece muito é que aquele homem ou aquela mulher cria um padrão na sua mente daquilo que ela vê ou daquilo que ele vê. Sim. E nós sabemos que, por ser uma indústria, acaba sendo uma encenação. Sim. E aí o cara vê lá uma prática sexual com alguns atos ilícitos. Sim. E até num tempo irreal para a vida normal. E ele cria aquela, vamos dizer assim, ele cria na cabeça dele aquela ilusão. E aí, quando ele vai ter a relação com a sua parceira, com a sua esposa, ele não consegue alcançar aquilo que ele viu no vídeo, e aí automaticamente não tem a satisfação dele, ou até mesmo dela, porque há mulheres hoje que, lamentavelmente, abriram as portas da pornografia também, para a pornografia também. Há casais, e aqui, gente, como aqui cristãos que nós somos, nós não podemos concordar com isso. Sim. Há casais que estão assistindo vídeos pornográficos para poder alcançarem o prazer na relação sexual. Isso está completamente errado. Isso não é correto. A Bíblia vai falar sobre o leito imaculado. Sim, né? É um leito sem máculas. Né? Você não, fica muito difícil você ter uma relação com uma mulher no qual você não tem intimidade,
não tem carinho, às vezes nem gosta, porque são atores. Sim. Não tem Ah, afetividade. não, olha só, eu não gosto de você, mas a gente vai ter que trabalhar junto. Então, tá, como é que você vai ter vamos fazer esse filme? Sem falar que tem câmeras, tem iluminação, sim. tem um camarada falando, faz assim, faz Várias assim. pessoas assistindo. Várias pessoas assistindo. Então, E agora, aí, no filme, o camarada não falha, ele tem prazer total, a mulher ela tá ali totalmente submissa Despida, a né? ele, totalmente submissa e tendo total prazer, na que é verdade, uma encenação, pastor, né? é um engano. E sim, uma É encenação. um engano total, porque nós vivemos numa cultura de engano. Sim, Uhum. sim. E aí a aparências, né? pessoa Tudo que é entra aparência. por esse caminho da pornografia, ela começa a se permitir, a pessoa se permite ser enganada. Uhum. Sim. Não, mas E- olha só, imagina num filme você assistir um episódio de 10 minutos. Vamos colocar assim, 10 minutos. Não, o camarada estava ali 10 minutos com a mulher. E você, Suficiente. Na prática. na prática, fica 4, 5, 7. Eu não consigo 10 Não, minutos. às vezes a pessoa quer o mesmo Eu- desempenho Sim. no qual ficou. Eu- Que é a Não, mesma aí- performance. Exato. E eu quero que a minha mulher sinta o mesmo que aquela E atriz sentiu. aí abre ela- uma outra porta, que é a porta da frustração. Aí entra a frustração. Aí afeta o emocional. E aí falando A aqui, autoestima né? fica abalada. Falando aqui, né, à luz da ciência, psicologia, Freud vai explicar muitas coisas sobre isso, né? Sim. Uhum. A questão do prazer, Uhum. né? Sim. A questão do próprio homem. O homem, quando a gente diz, é homem e mulher, né? Sim, o ser humano. Ser humano. É ter essa busca desse prazer. E é insaciável e incontrolável. Sim. Então a gente precisa tomar muito cuidado sobre essas questões. Eu gostaria que vocês, a minha amiga Lente, psicóloga e psicanalista também, né? Querida, por favor, querida, gaste um pouco. Ela foi na sua linha agora. Gaste um pouco da sua psicanálise aqui, falando sobre essa questão, né, de prazer, o que fazer, até que ponto a gente pode chegar, porque isso, gente, todos nós somos suscetíveis a isso. Sim. Nós só temos que tomar o cuidado, né? Sim. Então, por favor, querida psicanalista, faça a sua Então, parte. Dentro da linha freudiana, a gente tem as fases do desenvolvimento psicossexual. O que significa isso? Significa que o seu corpo, naturalmente, já possui zonas erógenas, que são zonas de prazer. Então, através do toque, através da amamentação, através até mesmo de reter ou expelir as fezes, são zonas que a gente vai tendo em áreas do corpo. Mas psiquicamente, você só está maduro o suficiente depois dos 18 anos para você ter um prazer pleno das zonas erógenas. Por quê? Porque até essa faixa etária, você ainda está trabalhando fases de descoberta do corpo. Você ainda está conhecendo o seu corpo. O que você realmente gosta, o que você realmente não gosta. E a gente percebe que, por exemplo, quando a gente trabalha com adolescente, menino, eles chegam assim, essa fase, né? 14, 15, 16 anos, alguns já estão com tanta vergonha que usam camisão mais comprido do que a calça. Roupas bem largas. E a gente diz assim, nossa, por que esse rapazola tá, né, com essas camisetas assim, não tem do tamanho dele? Tem, mas na realidade ele ainda não sabe lidar com a sexualidade dele. Então essa camiseta é um simbolismo disso. Olha, eu não sei lidar com a minha sexualidade, então ele precisa ser orientado. Quando Freud vai falar, a gente vai entender que todo o corpo tem zona erógena, mas você precisa passar por cada fase e estar pronto. Então a gente vê um início sexual muito antes, porque às vezes a pornografia inicia o adolescente, que o pastor Carlos até citou isso, inicia o adolescente na vida sexual, às vezes através da pornografia. E já começa a deturpar o prazer sexual. Porque, por exemplo, qual é o meu prazer? Eu estou começando 15, 16 anos, que a mulher é mais precoce, entro na adolescência, propriamente dita, então eu já começo a ter desejos, porque eu já tenho um quadril, já tenho um corpo definido, já tenho seios e já tenho desejo. E papai e mamãe, que de repente, né, o casal, a família que acha que seu filho lindinho e maravilhoso não tem hormônio, precisa rever esses conceitos.
Então, seria, até abrindo um parêntese aqui, ideal que porque a gente está falando no casamento, mas esse casamento já tem filhos. Uhum. Se esse casamento já tiver filhos, seria legal que o casal conversasse com aquele adolescente sobre essas E nós questões. precisamos, né, Rosângela, vencer esse tabu. É um assunto que pouco é falado. Sim. Até nas famílias. Sim. Aí o filho, seja menino ou menina, a mãe tem receio de conversar, e aí acaba que aquele filho, aquela filha, tem contato lá fora com Sim. explicações que não são explicações de acordo com os valores da palavra de Deus. Sim. Quando- E às vezes gera até uma gravidez precoce. Sim. Quando você fala nessas zonas erógenas, né? Sim. De fato, a nossa mente, né, Luiz? Ela vai longe. Sim. Vai longe, fantasia, vai. E na nossa mente tudo é verdadeiro. Nada é mentiroso. Uhum. Então, quando eu vejo, quando eu assisto, quando eu ouço, quando eu sinto algum cheiro, né? Isso vai trazendo para nossa memória algo assim, poxa, eu quero experimentar isso também. Sim, sim. Né? Então, nós temos que tomar esse cuidado. Aonde estão os meus olhos? É um despertar, né? Onde Sim. onde estão os meus ouvidos? Né? Porque se na nossa mente tudo é real, tudo é verdadeiro, e vai querer experimentar, Uhum. e abrindo parênteses, não vou falar o nome do livro, enfim, filme também. Sim, Teve sim. um livro, um filme, nas redes sociais, né? Deixou o pessoal Onde doido. falava literalmente como que funcionava, o que era, Uhum. né? E de você ler e você começar a A mente ia- imaginar Imaginando aquilo. como Sim. que era. Porque trabalha com o psicológico. Exatamente. Então, nós temos que tomar esse cuidado, né? Porque, de fato, o nosso organismo, né? Sim. Ele vai erotizar, é óbvio. Porque dependendo do que você ouve, do que você assiste, do que você lê, né? Do ambiente que você se encontra. Sim. Então, nós temos que tomar esse cuidado, porque a gente não sabe qual será a nossa reação. E primeiro vem nos nossos pensamentos, né? E aí, o que poderá acontecer na prática? Porque às vezes você enche tanto os seus pensamentos de tantas coisas, essa situação tão oculta, né? E aí, quando você se vê, você já está ali praticando algo que a sua mente está cheia de embutida, que você não gostaria, mas você acaba praticando aquilo ali. E naquela até situação, quando- né? As E até- fantasias elas vão aumentando, tá? Você pensa numa relação de homem e mulher. Aí você pensa numa relação, vamos usar um termo assim, papai e mamãe. Aí, não, isso aí já está manjado. Vamos arrumar outra posição? E aí tá, padrão. Tão confortável. Não, mas padrão, vamos mudar de posição? Vamos. Aí vamos. Mas pode ser com, por exemplo, eu vou te amarrar. Legal, amarra. Aí já são fantasias eróticas. São essas fantasias que o fizeram- Freud já- vai chamar de parafilia. Parafilia. Não, já não tá legal o negócio de ficar amarrado, eu vou querer te bater. Tem uns negócios que. Pra que você vai amarrar alguém? É. Vai exercer submissão, né? as a questões grande limites. questão, Quando você tá pastor, falando é do que filme, é que os limites eles vão sendo Vão- ultrapassados. Vão sendo Exato. ultrapassados. Não há limite. E aí- tudo destruído. Vai sendo ultrapassado por quê? Porque a mente ela foi alimentada por Alimentada. algo ruim, Uhum. que é a pornografia. E a pornografia traz de destrutivo para uma pessoa e o que ela traz de destrutivo para um relacionamento conjugal. Começa com a pessoa. Você perde autoestima. Porque você não vai conseguir ter o desempenho que aquele ator tem. Você não vai produzir na tua parceira aquilo que aquela parceira do filme tem. Porque aí vamos. Primeiro, a destruição pessoal. A autoestima vai ficando cada vez mais baixa, vai ficando cada vez mais... Degradando, né? Vai se perdendo. Vai perdendo o interesse pelo outro. Sim. Eu estou falando Desejo, aqui, né, eu tô falando de aqui estar, né? de homem para mulher, mas pode ser o contrário também, da Sim. mulher Sim. com homem. Então, é um pelo outro, vai perdendo o desejo pelo outro, Uhum. vai querendo forçar o outro a algo que não quer. Eu já ouvi paciente, mulher, falando, eu faço só para cumprir tabela mesmo, é rapidinho Triste, também, verdade, o camarada né? nem é muito bom. Isso aí Esse tá cumprir sendo- tabela é ruim, mas eu já tive paciente também que falou, poxa, olha, já tá legal, vamos fazer troca de casal? Sim, Porque a pornografia faz faz isso. isso também. Você vai lá, porque troca a pessoa casal, vai não vendo tem aquilo ali. respeito, exato. tem um relacionamento com um homem e uma mulher. Isso aí já está manjado. Vamos botar mais um homem na relação?
vamos botar mais uma mulher na relação. Assim, o Essa modelo, busca do o prazer que modelo não já tem se limite. perdeu. Mas É é uma uma perda do busca do limite. prazer que degrada o ser humano. Sim. Se fosse uma busca pelo prazer Uhum. que fizesse com que o ser humano Fizesse, fosse saudável, Sim. mas não é. Aí a pessoa diz assim, mas eu não acho nada demais a pornografia. Talvez alguém que esteja, né, nos ouvindo pense isso. É um Mas, por assunto que exemplo, não adianta. Nós estamos abordando aqui com consciência de que sim, algumas pessoas irão criticar. normal. Mas Tudo bem. nós precisamos nos posicionar. Exato. Nós como estudamos cristãos, para como- chegar aqui. Como pastores de casais, Uhum. os irmãos como psicólogos, nós precisamos nos posicionar e dizer que nós acreditamos dessa maneira. Sim. E quando a gente para pensar nessa questão do relacionamento, a gente vai perceber que, por exemplo, você perde a espontaneidade, aquele prazer que você quer fazer a surpresa para o outro, porque a sua mente já está cheia de imagens Poluiu, né? que você tá tão preocupado em executar, então você está vivendo a vida daquele personagem, daquele ator ou atriz, ao invés de viver a sua. E eu acho que muita gente, inclusive já teve paciente assim, que falou, nossa, se eu pudesse voltar atrás, porque já estava tão lá assim, olha, eu tô cansado de troca de casais, eu quero ficar só com meu marido. Mas o meu marido não gosta só disso, ele gosta também, para manter o casamento, eu tenho que me sujeitar a isso. E isso é degradante, de repente, para a mulher. Às vezes ela se sente mal. Sim. Aí, Luiz, e qual é o efeito que acaba causando, né? Psicologicamente, fisiologicamente, quando essa pessoa está inserida, mergulhada na pornografia? uhum. Começa a ter um desinteresse pela parceira, pelo parceiro, pelo outro. Uhum. Começa a ter um desinteresse. Começa tendo um distanciamento Sim, e uma destruição, uma autodestruição. sim. A parte fisiológica, isso também altera na pessoa? Até um detalhe que aí eu vou pular parte aqui. No momento em que você começa a fazer um tratamento, aí eu tenho alguns casos. A minha situação está assim, então tem que fazer o desmame. Não adianta você falar para a pessoa, para com isso, que isso aí está te fazendo mal. Olha, quantas vezes você assistiu essa semana? 4 vezes, tá, vamos diminuir. E a própria pessoa fala, cara, eu parei de assistir e a minha vida voltou ao normal. Sim. Então isso é legal. Não, se você está envolvido num quadro, já está nesse quadro de vício, já usa pornografia, o filme adulto, isso aí já faz parte da tua realidade, você começa a parar, não, vou diminuir, mas você está me destruindo. Para que eu tenho algo que está me destruindo? Eu vou eliminando, vou parando. Não quero mais saber disso. O corpo já volta ao normal. Já não precisa mais de usar essas coisas, você volta à normalidade. E isso é muito E aí se cumpre o texto da palavra de Deus que diz, e conhecereis a verdade, e a e a verdade vos libertará. libertará. Nós sabemos que, acima de tudo, para acontecer assim uma libertação, não só da pornografia, mas de tudo aquilo que é maléfico para o nosso corpo, está a pessoa de Jesus. Sim. O relacionamento com Cristo. E quando uma pessoa tem um relacionamento com Cristo, ela não consegue alimentar um vício em pornografia. Sim. Se ela está alimentando um vício em pornografia e é um frequentador de uma igreja, ela precisa entender que ela precisa se reconciliar com Cristo. Sim. Ela precisa voltar a ter um compromisso com Cristo, precisa voltar a ler a palavra de Deus, precisa voltar a orar, precisa voltar a ter intimidade com Deus. E a partir do momento que nós temos uma intimidade com Deus, tudo aquilo que é maléfico para o nosso corpo vai ficando Sim. de lado. No nosso caso aqui, nós estamos falando da pornografia. O É, assunto e é até- pornografia. E até a Tati falando das questões fisiológicas, uma das que eu vejo bem frequente é a ejaculação precoce. Uhum. A ejaculação precoce, às vezes o marido tem um relacionamento bem bacana e começa a entrar com a pornografia, o físico dele já começa a se transformar. Sim, porque Ele já tem um grau de ansiedade tão Ansiedade. grande. A mente dele está tão contaminada com aquelas Exato. imagens que quando ele chega para ter o relacionamento sexual com a esposa, a mente dele já está lá na frente. Sim. E aí Ou acontece então a ejaculação. tem também uma dismorfia corporal. Tem um órgão menor do que acha que é necessário, ou então não tem um físico porque é o comparativo, agradável. né? Exatamente.
E dentro do que o pastor Carlos bem disse aqui, do lado espiritual, né? A pornografia é uma porta que se abre Com no certeza. mundo espiritual. Para né? demônios Para entrarem demônios e entrarem. a fazerem exatamente, arruaça. de fazer arruaça. E aí, Tati, E é- fica aqui uma... Desculpa te cortar, mas fica aqui uma dica muito importante. A Bíblia diz que os homens, eles são sacerdotes do lar. Sim, Nós, como homens, como sacerdotes da nossa casa, não podemos abrir a porta para demônios Sim. entrarem. sim. E a pornografia é um abrir de portas para demônios agirem na nossa família. A Quando pessoa- tem filhos, o peso ainda fica maior. Sim, mas a pessoa às vezes pensa, mas pornografia é só lá, fica vendo. Não, pornografia não é só nudes. Não. A porneia, que é de onde vem a Uhum. palavra pornografia, era exatamente um local específico Sim. onde prostitutas ficavam para oferecer sexo para viajante em nome de deuses pagãos. Sim. Então, quando o cristianismo entra e ele começa a perceber, a gente sabe, tem a questão do judaísmo e agora o cristianismo, a gente começa a perceber que essa prática é uma prática de degradação do corpo. Mulheres sendo usadas como objeto de prazer sexual para homens com quem ela não tem a menor afinidade. E a gente não tá aqui tipo, então o casamento precisa ser careta. Não. Uhum. Casamento saudável, com relacionamento saudável, não tem pornografia. Mas tem massagem sexual, com óleos, com cremes. A gente lê livro de Cantares. Quem lê o livro de Cantares vai ver vários textos ali que são textos prazerosos que alimentam a sua imaginação sem dizer para você como tem que ser. Faz com que você deseje agir daquela forma, mas de uma forma assim mais romântica, porque a pornografia tira o romantismo. Sim. E quando a gente fala essa questão, uma porta que se abre, né, no mundo espiritual, é algo tão real que destrói não somente famílias, não somente a pessoa, traz uma degradação para todos os lados, né? Sim. E eu quero falar com você que está aqui nos assistindo. Claro que não precisa, ou talvez você está assim, ai meu Deus, deixa eu olhar aqui para saber o que eles estão falando, né? Ninguém sabe que eu faço isso. Não precisa saber. Mas se você está aqui assistindo esse vídeo e você tem essa prática, Sim. ou você sabe que o seu próprio cônjuge tem essa prática, em primeiro lugar, vai orar, vai buscar Deus. Peça a Deus libertação, porque demônios entram sim na sua casa, demônios entram sim no seu relacionamento e vai se instalando mal-estar para todos os lados. Sim. Em primeiro lugar, você precisa de uma libertação, pedir ao Senhor, Senhor, liberta minha mente, liberta o meu corpo, liberta o meu coração. Uhum. Deus fez sim um relacionamento sexual para pessoas casadas, homem e mulher, assim como diz a palavra de Deus. E que esse relacionamento sexual venha a ser um relacionamento saudável. Sim. Saudável. Algo pleno, Uhum. né? É algo tão simples que as pessoas querem Algo que pintar, complete fazer um o outro, circo, Sim. sei lá o quê. Então, em nome de Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã, você que está aqui nos assistindo, peça a Deus, em primeiro lugar, libertação. Sim. Peça ajuda. Vá à igreja, procure um pastor, procure uma área de libertação na sua igreja. Se não tiver, peça ajuda para um vizinho, para um amigo. Eu preciso de me libertar com isso. Além dessa ajuda espiritual, Rosângela Luiz, quais são os próximos passos para a pessoa que está inserida nessa questão de pornografia? Quais são os passos que elas podem obter para se livrar desse mal-estar instalado? Dependendo do grau, precisa de ajuda profissional. Não tem para onde correr. Quando você fala ajuda profissional, é buscar uma ajuda de um psicólogo. Psicólogo. Porque- E aí, por exemplo, como é um assunto bem delicado, Hum. é uma pergunta. Sim. Se for um homem, é melhor que procure um psicólogo homem? Se for uma mulher, é melhor que procure uma psicóloga mulher? Ou não Não, isso aí. tem? Olha, Independe. Para nós, como profissionais, não faz diferença nenhuma, porque eu estou tratando de um ser humano Uhum. e o fisiológico de homem e de mulher a gente sabe como funciona. Mas existem homens que preferem Preferem conversar conversar com com homens, Uhum. porque sentem vergonha. Sim. Por exemplo, quando eu tenho algum paciente que me procura e eu percebo que ele está envolvido nessa área e ele precisa conversar com outro homem, então eu faço
o encaminhamento para o Luiz, como psicólogo, vai lá e atende. A partir dali, ele é o psicólogo. Sim. Eu encerro o meu atendimento ali. E ele também faz a mesma coisa. Não porque nós tenhamos nenhum tipo de preconceito ou sexismo, mas porque a pessoa se sente mais Fica confortável. melhor. Isso. Perfeito. Além dessa ajuda profissional psicológica, existe mais alguns passos para a pessoa realizar para que ela venha mudar nessa situação? Olha, eu vou no passo a passo. O ideal é procurar o socorro. Como a gente está aqui no âmbito religioso, procura o teu pastor. O ideal é que o pastor entenda que tem uma área que não é para ele, porque isso aqui precisa de uma ajuda profissional. E vai procurar o profissional. O profissional vai indicar, dependendo da linha de trabalho, que não adianta você falar para a pessoa assim, não, para com isso, que isso está te fazendo mal. Tem que ter um processo, de cura. de cura. E processo de cura, às vezes, se perde. Eu estava indo tão bem, de repente eu perdi tudo, porque tem a chave de acesso, onde você precisa entender o porquê. Por que essa pessoa precisou acessar a pornografia, assim, por que precisou da droga. Então, vamos entender o porquê. Tem uma questão por trás. Tem uma questão por trás, que precisa ser tratada. É muito comum de pessoas que entram na linha de masturbação e da pornografia agora também, que já tenham sido abusadas. Então é uma forma de autodestruição. Tem que achar o X, o X da questão. A causa, né? A causa do problema. Causa. Porque você... É igual a medicação. Você está com dor de cabeça, toma um remedinho, passa a dor de cabeça. Mas você precisa investigar para saber o que está proporcionando a dor de cabeça. Quando você consegue buscar um porquê e essa pessoa precisa querer, precisa ser forte. Sim. Então vamos trabalhar nisso aí. Como isso começou? Onde começou? E aí a pessoa consegue identificar aí. E quando alcança, quando a pessoa fica livre daquilo, nossa, é um sentimento de vitória. Engraçado gigantesco. que para nós, como profissionais, isso dá uma alegria. Tipo, essa pessoa ficou livre de um problema. Ficou limpa, porque era independente, né? Exato. É uma droga. É uma droga. É uma droga. É uma droga, né? De uma droga. E de fato, assim como existe, né, os centros de recuperação Exato. para os viciados, né? De Exato. fato, tem, como a Rosângela bem disse aqui, quando a pessoa de fato está mergulhada nessa questão de pornografia, né? Ela precisa de ajuda realmente profissional para poder tirar desse caminho, né? Como se fosse uma medicação semanal ou diária, né? Mas aí a medicação, no caso da psiquiatria, ela não já quando eu falo medicação, dependendo... Quando eu falo medicação em relação à própria terapia, né? Mas eu digo assim, quando entra com questões de medicação psiquiátrica, às vezes é porque a pessoa está num grau de ansiedade e de estresse tão grande que ele precisa trabalhar essa química no corpo dele para poder tentar trabalhar a compulsão. Porque todo viciado tem um grau de compulsão muito forte. Muito bem, meus amigos. Daria um segundo episódio sobre esse assunto. Não? Nós queremos agradecer a presença de vocês. Espero que esse episódio esteja abençoando por demais a sua vida. Se você conhece alguém que está nessa luta pela pornografia, faça com que esse episódio chegue a esta pessoa, porque será libertador, será curador para essas vidas. Essa tem sido a nossa oração. Que cada quarta seja um dia de refrigério para as vidas. E eu gostaria de fazer um convite a você. Nesse momento nós orarmos. Aonde você estiver, pare no que você estiver fazendo. Vamos orar por isso. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Te louvamos porque o Senhor sempre traz à luz tudo aquilo que precisa ser revelado. E nós entendemos que cada pessoa que está assistindo agora esse episódio não está aqui, Senhor, por um acaso. Senhor, traga, ó Pai, a libertação por completo. Amém, Jesus. Em áreas, ó Pai, em relacionamentos que precisam de libertação. Oh, Deus. Senhor, sabemos que é um assunto tão delicado. Meu Deus, sim, Senhor. Um assunto tão difícil de ser tratado e trabalhado. Tantas vidas, Pai amado, em nome de Jesus, desata, Senhor.
Quebra, Senhor, toda a corrente, desamarra, Senhor. Amém, Senhor. Senhor, desfaça todo o trabalho vindo do inferno, meu Amém, Pai. Senhor. E que essas pessoas que estão aqui nos assistindo e que tenham, ó Pai, tido essa prática, Senhor, Aleluia. possam ser libertas em Oh, Ti, sim, ó Senhor. Deus, que o teu Em Espírito nome nos alcance, de Senhor. Jesus. Coloque pessoas, ó Pai, para que possa ajudar aos Teus filhos, Senhor, a se livrarem dessa prática, meu Oh, Pai. Espírito Santo. Em nome de Jesus. Sabemos o quanto que essa pessoa quer se livrar. Ela muitas até, vezes não ela até consegue, não tenta, tem consegue força, um pouco, mas logo em seguida ela cai Oh, novamente. Deus. Espírito Dê a vitória, Santo, Senhor. abençoe essa pessoa, Pai, que está se Oh, sentindo meu tão Deus, em fraca. Ela nome não de tem mais Jesus. forças para Fortalece, prosseguir. Senhor, na tua presença. Senhor, em nome de Jesus, vem com o teu haja, Senhor. Vem com o teu agir sobre essa vida. Vem com o teu agir sobre esse relacionamento. Amém. Vem com o teu agir sobre o casamento dos teus Aleluia. filhos, ó Pai. Trazendo a cura por completo. Trazendo a libertação Amém. por completo. Trazendo refrigério Amém. vindo dos altos céus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, querido. Amém. Te Amém. esperamos na próxima semana no Quarta do Refrigério.